Olá, eu sou o professor Matheus e essa vai ser a primeira parte do meu vídeo sobre o texto Aparelhos Ideológicos de Estado, do autor francês Louis Althusser. A ideia aqui então vai ser apresentar aqueles que são os principais elementos constantes nesse texto e dar uma explicação geral aí sobre a visão do autor a respeito desse tema. Eu relembro que esse vídeo foi feito com base nos pedidos que inúmeros de vocês fizeram aqui no meu canal. Então, se você quer que eu fale sobre algum autor, ou sobre algum texto, ou sobre algum tema específico, deixe aqui nos comentários a sua sugestão, que eu vou fazer um vídeo sobre o tema que você sugerir assim que for possível. A primeira coisa que você precisa ter em mente é que o Althusser é um autor marxista, ou seja, ele parte daquela pressuposição marxista de que existe uma infraestrutura e uma superestrutura, por exemplo, de que a sociedade ela é uma sociedade de classes e de que existe necessariamente a exploração de uma classe pela outra, no caso aí, usando aquela nomenclatura marxista, a burguesia e o proletariado. Ele não vai necessariamente usar esses nomes, mas ele vai falar então sobre a questão do dono do meio de produção e aquele então que serve, ou que se utiliza ali desse meio de produção, que é o próprio trabalhador, é o proletariado em outras palavras. Então, essa é a perspectiva dele, você precisa sempre se lembrar disso, porque ele vai falar aqui então de temas que são vinculados a essa perspectiva. Então, a primeira coisa que eu quero passar aqui é essa ideia que ele coloca da reprodução das condições de produção. Então, é aquela questão, ou está diretamente relacionada a essa questão que eu acabei de falar, quer dizer, ele vai começar então o texto dele dizendo que toda formação social deve reproduzir as condições da sua produção, as forças produtivas e as relações de produção existentes. Quer dizer, esse é o ponto de partida do Althusser, de que sempre essas forças sociais, incluindo aí essa questão da produção, forças produtivas e relação de produção, elas sempre são repetidas ou sempre são reproduzidas, porque esse é o ponto de partida de todo o pensamento marxista. Quer dizer, existe aquela questão da exploração de uma classe sobre a outra e que essa exploração, ela precisa então criar condições não só para ela própria, digamos assim, para a exploração em si, mas devem existir então condições também para que essa exploração se reproduza ao longo do tempo, porque essa seria então a lógica do sistema capitalista. Permitir a exploração, o que por outro lado gera a acumulação da classe detentora dos meios de produção, mas também fazer com que essa exploração se perpetue ao longo do tempo, criando mecanismos para que ela mesma continue a existir. Senão o sistema capitalista deixaria de existir. Então, esse é o ponto de partida aqui dele. Depois ele vai falar sobre a reprodução dos meios de produção em si próprios. E ele chama a atenção, então, para o fato de que esses meios de produção geralmente não são reproduzidos, não são replicados dentro daquela própria empresa, dentro daquela própria indústria. Então, significa dizer, ele inclusive dá esse exemplo no texto dele, quando ele coloca, por exemplo, o produtor de lã, uma empresa que produz lã. Então, para ela produzir lã, ela vai precisar, para ela produzir a roupa de lã, no caso, ela vai precisar da lã. Então, ela vai precisar que aquela empresa ou aquela indústria, como geralmente é a terminologia marxista, que é a dona do carneiro que produz a lã, ela também precisa se reproduzir. Ou seja, além disso, a empresa que produz uma roupa de lã, ela vai pegar então a matéria-prima, vai colocar numa máquina. Então vai existir uma outra empresa que cria aquela máquina que produz a roupa de lã. Então para isso, ou é nesse sentido que ele coloca aqui, que os meios de produção são também reproduzidos, e essa reprodução dos meios de produção significa basicamente a ideia de avanço da tecnologia ao longo do tempo. Então hoje você tem uma máquina, amanhã você tem outra que é melhor do que essa e assim sucessivamente, e que isso ocorre por meio de outras empresas.
A ideia dele aqui é mostrar o quê? É mostrar a interligação entre todas as indústrias, todas as empresas no sistema capitalista. Uma depende da outra e, portanto, todas acabam reproduzindo os meios de produção para que o sistema como um todo possa sobreviver. Agora, é importante lembrar que na produção de um produto não existe apenas os meios de produção entendidos como maquinário, ou seja, existe também a força de trabalho. E a força de trabalho, obviamente, é o homem, é o ser humano, é o trabalhador assalariado daquela indústria, daquela empresa. E aí ele coloca então, e aqui eu já quero chamar a atenção, para que todas as vezes que vocês virem aí esses números entre parênteses, corresponde ao número da página em que eu tirei aquela citação. Eu não fiz a referência completa aqui, né, mas eu indiquei ali então apenas o número da página para que vocês possam depois, quando pegarem o livro, acompanhar e estudar novamente esse assunto. Então, voltando, ele coloca aqui que a reprodução da força de trabalho passa-se essencialmente fora da empresa, porque é óbvio, né? Os trabalhadores, essa reprodução da força de trabalho, obviamente corresponde ao aumento do número de trabalhadores para que as empresas possam sobreviver. E o meio material para a reprodução da força de trabalho vai ser então o salário. E aqui, reprodução da força de trabalho, obviamente que ele não está falando apenas em um sentido biológico, né? De um pai ou a mãe ter um filho para que esse filho venha a ser um futuro trabalhador também, mas ele está falando especificamente das questões que envolvem essa manutenção e o bem-estar da força de trabalho. Portanto, quando ele coloca aqui essa questão do salário, por exemplo, o que ele está querendo dizer é o seguinte: o salário é necessário para que a força de trabalho, portanto, o trabalhador, tenha uma casa, para que o trabalhador tenha uma televisão, tenha um sofá, possa pagar suas contas de água, de luz, de gás, telefone, o que for. Ou seja, a ideia aqui é que as forças de produção, repito, o trabalhador precisa ter o salário para quê? Para ele poder se manter e, se mantendo, poder produzir cada vez mais e melhor para a indústria, para a empresa na qual ele trabalha. Por isso que ele coloca aqui no finzinho: o salário representa apenas a parte do valor produzida pelo dispêndio da força de trabalho, indispensável à reprodução desta. Entendemos indispensável a reconstituição da força de trabalho do assalariado. Quer dizer, ele também cita no texto dele a questão de alimentação. O assalariado precisa, então, ter a alimentação, né, ter comida para poder ir trabalhar e produzir o máximo possível para a empresa. E ainda, falando sobre a força de trabalho, ele diz que a força de trabalho deve ser competente para saber se utilizar do maquinário disponível nas indústrias, ou seja, deve haver qualificação para os trabalhadores. E aqui ele começa a introduzir a ideia da escola. Quer dizer, ele vai dizer que a escola vai ser o meio específico, o meio principal pelos quais essa qualificação do trabalhador é feita. Então percebam o raciocínio dele, né? O trabalhador vai ter de um lado o salário, mas esse trabalhador ele não pode ser um trabalhador qualquer. Se ele vai mexer ali no maquinário importante, ele precisa saber mexer nesse maquinário. E aí, quem vai então garantir essa qualificação do trabalhador vai ser, portanto, a escola. Como ele coloca aqui, né? A escola oferece aí 2 conhecimentos. O primeiro conhecimento é o saber técnico para o manuseio dos equipamentos. E o segundo conhecimento, e é esse aqui que para ele vai ser o mais importante no raciocínio que ele vai desenvolver, é a ideia de que a escola ela incute nos alunos, ela coloca na cabeça dos alunos desde pequenos essa questão das regras, dos bons costumes, ou seja, o comportamento que todo agente da divisão do trabalho deve observar, segundo o lugar que está destinado a ocupar. Então percebam que essa força de trabalho, e aí aqui pegando o raciocínio feito até agora, ela precisa primeiro se manter, e ela se mantém pelo salário, mas ela precisa também se qualificar, e ela se qualifica pela educação, ela se qualifica pela escola. Escola aqui no sentido genérico. E a escola traz também um outro conhecimento, que é essa colocação na cabeça das pessoas qual é o caminho que elas devem seguir. Então, nessa perspectiva, por isso que eu coloquei aqui, por outras palavras,
O Althusser afirma que cabe à escola passar não apenas o conhecimento técnico para que o proletário possa arrumar um trabalho e, portanto, enquadrar-se no sistema capitalista, mas também garantir com que tal proletário se submeta ao status quo capitalista por meio da sua submissão aos bons costumes, às regras da moral, à consciência cívica e profissional e às regras da ordem estabelecida pela dominação de classe. Portanto, a ideia que ele vai ter da escola é essa, que a escola coloca na cabeça das crianças, das pessoas e desde pequena das crianças, essa ideia de bons costumes, essa ideia de como se comportar em público, essa ideia de qual é o seu lugar na sociedade. Então, esse vai ser o aspecto principal que o Althusser vai indicar como sendo vinculado à escola. E não só a escola, mas ele vai citar também a igreja, o exército e outras instituições sociais que têm esse mesmo objetivo, qual seja, o de colocar na cabeça das pessoas, como está aqui, conhecimentos práticos, sim, mas em moldes que asseguram a sujeição à ideologia dominante ou o manejo da prática dessa mesma ideologia dominante. Então, repito, esse é o raciocínio dele quando ele diz que a escola vai colocar na cabeça das pessoas, desde pequenas, desde crianças, essa submissão à ordem social, à ordem pública, a saber qual é o seu lugar na sociedade e se manter naquele lugar, já que é essa manutenção que vai permitir, então, a reprodução da força de trabalho ao longo do tempo. Por isso aqui que ele coloca que a reprodução da força de trabalho implica não apenas na reprodução da sua qualificação, mas também a reprodução da sua sujeição à ideologia dominante. Significa dizer, portanto, que a ideologia possui um papel fundamental na continuidade das relações de exploração existentes na sociedade capitalista. Então, essa vai ser uma aproximação ou perspectiva inicial do Althusser sobre os aparelhos ideológicos do Estado. Eu vou terminando por aqui e não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo e de se inscrever aqui no meu canal para que você seja o primeiro a receber as notificações das próximas partes deste vídeo. Muito obrigado por ter assistido, um abraço e até a próxima.